Nos meandros do tempo, entre a crucificação e a gloriosa ressurreição, há um mistério que ultrapassa os séculos. Os evangelhos, como arautos das boas novas, nos transportam até aqueles dias em que o mundo parecia prender a respiração, aguardando o próximo passo do Filho de Deus. Que atividades preencheram esses 3 dias? Que mistérios celestiais foram desvelados naquela dimensão além do véu? Mateus, Marcos, Lucas e João contam-nos que Jesus foi pregado na cruz, que suportou o peso dos pecados do mundo, por intermináveis 6 horas, até que finalmente, em um suspiro, pronunciou aquelas palavras imortais: está consumado. João 19:30. A cabeça inclinada, o espírito entregue. Assim permaneceu seu corpo, pendente na madeira áspera, por um breve intervalo, antes que fosse retirado e preparado para o sepultamento. José de Arimateia, com a assistência de Nicodemos, fiéis discípulos, envolveu-o em lençóis de linho com perfumes preciosos, depositando-o no sepulcro. Uma pedra fria, um mundo em luto. A promessa do Messias agora parecia silenciada. Mas, durante os 3 dias que seguiram, o que ocorreu? O que transcorreu naquele tempo entre a morte e a ressurreição? O coração humano anseia por entender esses momentos, deseja espiar por detrás do véu do tempo, sondar os céus e os abismos. Entretanto, a Bíblia, em seu esplendor, nos oferece apenas vislumbres, deixando espaço para a fé e a contemplação. A descida ao inferno, como é chamada por alguns, permanece envolta em mistério. Os evangelhos sinópticos, tão ricos em detalhes sobre a crucificação e a ressurreição, oferecem apenas ecos vagos desse período. É como se as cortinas do palco divino tremessem, mas o cenário permanecesse velado. Então, o que nos resta? As palavras de Jesus, proferidas na cruz, ao bandido crucificado à sua direita. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Uma promessa de vida eterna, de uma nova morada, de triunfo sobre a morte. E há mais. Pedro nos fala de Cristo, não apenas como aquele que sofreu pelos pecados, mas como o que desceu aos abismos e pregou aos espíritos em prisão. Uma jornada aos domínios sombrios, uma proclamação de vitória sobre as forças das trevas. A Bíblia nos dá indícios, mas o véu permanece, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. A ideia de Jesus ter ido ao inferno após sua morte na cruz para proclamar sua vitória sobre Satanás é uma interpretação teológica que não é explicitamente mencionada na Bíblia, mas é derivada de algumas passagens e interpretações teológicas. Esta visão sugere que, nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele teria descido ao inferno para confrontar e proclamar sua vitória sobre as forças do mal e sobre Satanás em particular. Essa passagem de Pedro é interpretada por alguns teólogos como indicativa de que Jesus, após sua morte, pregou aos espíritos em prisão, o que pode ser entendido como uma referência a uma visita ao inferno. Efésios nos conduz a uma ascensão gloriosa, uma vitória conquistada e um cativeiro cativo. Uma narrativa de triunfo sobre o império das trevas, de resgate dos cativos espirituais. Quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E assim, nesse cálice de mistérios, somos convidados a beber, a contemplar não apenas o que foi revelado, mas também o que permanece oculto, a compreender que há dimensões na obra de Cristo que ultrapassam nossa compreensão terrena. Nesses 3 dias entre a morte e a ressurreição, encontramos um convite à fé, à confiança, à contemplação. Um chamado para mergulharmos na presença do inefável,
confiantes de que, mesmo nos mistérios, estamos envolvidos pelo amor eterno de Deus. Outra interpretação é que Jesus derrotou os inimigos espirituais e retornou ao céu vitorioso. Essa interpretação enfatiza a vitória de Jesus sobre as forças espirituais malignas através de sua morte e ressurreição. De acordo com esta visão, a crucificação de Jesus não foi uma derrota, mas sim um ato planejado para derrotar as forças do mal e reconciliar a humanidade com Deus. Após a ressurreição, Jesus é visto como triunfante sobre o pecado, a morte e todas as forças espirituais contrárias a Deus. Ele retorna ao céu como o conquistador, assumindo seu lugar de honra e autoridade à direita de Deus Pai. Entre o solene sepulcro e o esplendor da ressurreição, há um espaço de mistério, um lapso de tempo que as Escrituras apenas sussurram, mas que ecoa por toda a eternidade. São os 3 dias entre a morte e a gloriosa aurora da ressurreição de Jesus. Os evangelhos sinópticos nos sussurram em uníssono sobre a crucificação e o triunfo sobre a morte. Mas os detalhes desses 3 dias são como um véu que esconde um tesouro precioso. Uma cortina de mistério que nos convida a mergulhar nas profundezas do entendimento teológico e nas tradições ancestrais da fé. Nos 3 dias de mistério, encontramos não apenas a incógnita, mas a certeza de que a fé transcende os limites da compreensão e que a graça de Deus sustenta os que se aventuram nos abismos da fé. A passagem mencionada, Lucas 23, versículo 42, descreve um dos discípulos pedindo a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. A resposta de Jesus é particularmente significativa. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta afirmação sugere que, após a morte de Jesus, ele foi para o paraíso ou para o céu. Essa afirmação é importante na teologia cristã porque indica que, após sua morte na cruz, Jesus não permaneceu no túmulo, mas sim que ele foi para um lugar celestial, identificado aqui como o paraíso. Isso está em concordância com a crença de que Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. Entre os teólogos, a visão mais comum sobre o que Jesus fez durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição é a descida ao inferno, Sheol Hades. Essa visão baseia-se em passagens como 1 Pedro 3, 18, 20 e Efésios 4, 8, que sugerem que Jesus pregou aos espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. De acordo com essa perspectiva, Jesus desceu ao Sheol para proclamar sua vitória sobre a morte e oferecer redenção aos justos que o aguardavam. Acredita-se que ele tenha libertado aqueles que estavam justificados pela fé e os levado para a presença de Deus. Essa visão enfatiza o triunfo de Jesus sobre a morte e sua vitória sobre o poder do pecado. No entanto, é importante ressaltar que essa é apenas uma visão entre várias interpretações teológicas. Há diversidade de opiniões entre os teólogos sobre esse assunto, e algumas pessoas podem adotar outras perspectivas, como a batalha espiritual ou o cumprimento profético. A questão dos eventos ocorridos nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus continua sendo um mistério em grande parte, e a compreensão exata desses eventos pode estar além da capacidade humana de compreensão plena. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo inspirador como este. Até a próxima!